Entrando. Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, né? Que tenhamos uma boa reunião, uma boa quinta-feira aí para todo mundo. Hoje nós vamos trabalhar a pauta, reunião de número 6, recomposição da aprendizagem, com o foco, né, na frente, participação e interação dos estudantes. Pessoal, como na semana passada foi feriado, então o tema gestão do tempo, vocês viram que eu mandei até no WhatsApp, né, para vocês. O tema de número 5, a pauta de número 5, ela entrou como atividade assíncrona, tá? A pauta de número 5 ficou como atividade assíncrona. Então, eu postei no Classroom, está no mural da turma de vocês, os materiais referente à pauta, a reunião de número 5, tá? Está postado, postei na semana passada para vocês, a reunião, a pauta de número 5, que é referente à gestão do tempo, recomposição da aprendizagem e gestão do tempo. Então, está no Classroom como atividade assíncrona, a reunião, pauta de número 5. E damos sequência à, né, reunião síncrona com a participação e interação dos estudantes. Essa frente que nós vamos focar hoje, tá bom? E lembrando, né, então os avisos gerais que eu comentei para vocês, lembrando da instrução 001 de 2025, no item 18.3, que vocês têm direito, né, à formação em serviço, dentro de 1 hora e 40 minutos, né, então apliquem a instrução dentro, né, do que vocês têm por direito, a participação no curso de formadores, dentro do horário de trabalho de vocês, para que vocês consigam realizar uma formação de qualidade, né, dentro dessa instrução e que vocês possam participar aí de uma maneira efetiva. Então, né, façam valer, apliquem essa instrução aí para que vocês consigam fazer uma formação aí, né, de qualidade, que vocês consigam estar participando, né, de forma efetiva do formadores, né, de acordo com essa resolução agora que nos ampara, que é a instrução número 001 de 2025. E cuidem sempre, né, verifiquem se vocês estão com o @escola de vocês conectados, né, sempre confiram, que às vezes ele acaba entrando com @escola de outro domínio, às vezes, né, por estar no computador da escola, enfim, então sempre confiram se é o @escola de vocês, sempre verifiquem, né, a questão do equipamento, sempre a gente sabe que às vezes temos problemas, né, com o equipamento, com a internet, mas sempre justifiquem aqui no chat, tá? Porque como as reuniões são gravadas e a nossa interatividade no chat também fica registrado, sempre que vocês tiverem problemas, né, com a câmera, que não tem como ficar aberta, ou o equipamento não possui, né, essa finalidade ali, está com algum problema naquele momento, a gente sabe que não é sempre, né, não é toda reunião que isso vai acontecer, mas quando acontecer, vocês justifiquem aqui no chat para vocês não serem prejudicados, né, com relação à certificação posteriormente, né? Então é sempre interessante vocês, né, colocarem aqui no chat, porque fica registrado, né, essa interatividade. Nós recebemos sempre no relatório. E o objetivo do nosso encontro de hoje é organizar a pauta, né, de assessoramento da hora atividade com foco na participação e interação dos estudantes, né? Na pauta anterior do encontro assíncrono de número 5, né, foi o foco foi na gestão do tempo, né, a organização da pauta de assessoramento da hora atividade com foco na gestão do tempo, né, que foi o encontro assíncrono que eu disponibilizei para vocês no mural do Classroom, ou material com as atividades também para vocês darem uma olhada lá. E hoje é com relação à interação e participação dos estudantes.
A nossa agenda, nós teremos o momento do acolhimento, 5 minutos, o momento da nossa experiência para início de conversa, 15 minutos, o momento do fundamentando a prática, né, fundamentação teórica dos nossos estudos, 20 minutos, o momento do em ação e compartilhamento, 35 minutos, e o queremos te ouvir, e que é o preenchimento do Google Forms, né, da reunião, e a síntese, que é o fechamento da reunião, 5 minutinhos. E aqui, né, para a gente discutir neste encontro sobre a participação e interação dos estudantes nas aulas, nós vamos trazer alguns conceitos de aprendizagem significativa de Ausubel e a importância do engajamento. E aqui eu vou convidar um colega para fazer a leitura desse slide para a gente dar início ao nosso acolhimento. Quem que pode fazer a leitura para nós? Deste primeiro slide. Oi, Cibele, pode falar. Acolhimento. Os estudantes que frequentam a escola de hoje, infelizmente, ainda veem o conhecimento como algo muito distante de sua realidade, pouco aproveitável ou significativo nas suas necessidades cotidianas. Vamos assistir ao vídeo sobre aprendizagem significativa e dialogar mais sobre essa questão na sequência. Vou passar então para vocês esse vídeo, gente. É um vídeo curto sobre a aprendizagem significativa com os conceitos de Ausubel. Na sequência, a gente já discute sobre isso. Olá, pessoal! Como educadores, falamos bastante em aprendizagem significativa. Mas sabemos realmente o que é e de onde vem esse termo? Pois bem, a aprendizagem significativa consiste na concepção de ensino e aprendizagem proposta pelo pesquisador norte-americano David Paul Ausubel. Ele acreditava que quanto mais se sabe, mais se aprende, e que por esse motivo é importante que o ensino comece a partir do conhecimento do estudante, no contexto em que ele vive, na sua história, naquilo que ele já sabe. Quanto maior forem as ligações entre o conhecimento prévio e os conteúdos abordados, mais significativa e eficiente será a aprendizagem. Sua teoria leva em conta a história do sujeito e ressalta o papel dos docentes. De acordo com ele, há duas condições para que a aprendizagem significativa ocorra. Primeira, o conteúdo a ser ensinado deve ser potencialmente revelador. E a segunda, o estudante precisa estar disposto a relacionar o material de maneira consistente e não arbitrária, não por pura obrigação. Condições essas que continuam muitas vezes sendo ignoradas pela escola em nosso país até os dias atuais. E aqui na sequência, né, a gente vai discutir com esse questionamento propositivo, como que a valorização dos conhecimentos prévios dos estudantes, bem como as situações de aprendizagens relevantes, podem contribuir na participação e interação dos estudantes nas aulas. O que vocês acham, né? Essa valorização dos conhecimentos prévios dos estudantes, elas podem contribuir na participação e interação dos estudantes nas aulas? O que vocês acham? Sim ou não? Ah, o pessoal está interagindo ali nos emojis, sim, legal. Na verdade, é assim, quanto mais próximo da realidade do aluno que o professor conseguir trazer aquele conteúdo a ser trabalhado, que o aluno vê sentido no que ele está aprendendo, eu acredito que maior é a interação e maior a aprendizagem. Legal. E, realmente, de acordo com essa teoria, né, de Ausubel, que apresenta uma aprendizagem que tenha, né, tenha como ambiente uma comunicação eficaz, respeito
respeitosa, né, e que conduz o aluno a imaginar-se, né, como parte integrante desse processo, dentro desse novo conhecimento, através de elos, para que seja também utilizado ali termos familiares a ele, através da palavra, o educador pode diminuir a distância entre a teoria e a prática, né, da escola, capacitando-se de uma linguagem que ao mesmo tempo desafie e leve o aluno a refletir e a sonhar conhecendo a sua realidade e seus anseios. Então, essa questão, né, os conhecimentos prévios leva a essa questão, né, dele se sentir pertencente àquele ambiente, promovendo uma maior interação desse estudante com o processo de ensino-aprendizagem, né? E segundo Ausubel, para haver aprendizagem significativa, são necessárias duas condições. Em primeiro lugar, o conteúdo escolar a ser aprendido tem que ser potencialmente significativo, né? Ele tem que ser lógico e psicologicamente significativo. O significado lógico depende da natureza do conteúdo e o significado psicológico é uma experiência que cada indivíduo tem, cada aprendiz faz uma filtragem dos conteúdos que tem significado ou não para si próprio. E, em segundo lugar, o aluno precisa ter uma disposição também para aprender. Se o indivíduo quiser memorizar o conteúdo só de forma arbitrária, literalmente, a aprendizagem ela acaba sendo meramente mecânica. E com esse duplo marco de referência, as proposições de Ausubel partem da consideração de que os indivíduos apresentam uma organização cognitiva interna baseada em conhecimentos de caráter conceitual, sendo que a sua complexidade depende muito mais das relações que esses conceitos estabelecem entre si e o número de conceitos presentes. E para Ausubel, a aprendizagem ela é mais eficaz quando o material é apresentado de forma organizada e significativa, conectando-se com o que os alunos já sabem e assim contrasta com a memorização mecânica, promovendo uma compreensão profunda e duradoura através das ligações de novos e antigos conhecimentos. E um outro aspecto trazido, né, a importância do engajamento para a aprendizagem, que é o fator determinante para a participação e interação dos estudantes. E aqui eu vou convidar, né, um colega que queira relatar aqui uma boa prática que de repente presenciou, que observou, né, em alguma aula, ou que de repente num acompanhamento de hora atividade, né, um professor tenha relatado que deu certo, né, que no desenvolvimento de uma aula deu certo, né, onde o conteúdo foi significativo e os alunos tiveram ali se sentir engajados a aprender. Quem que poderia relatar essa boa prática que de repente presenciou, o professor relatou? Alguma atividade diferenciada que foi realizada, que deu certo, surtiu um efeito positivo, ou numa aula, né, que foi planejada, que alguma técnica transcorreu, né, de uma forma que foi significativa para os estudantes, eles participaram. Algum relato aí que alguém queira compartilhar aqui com o nosso grupo? Ninguém tem uma boa prática aí, gente, para relatar aqui com. Professora, bom dia. Oi, bom dia. Professora, que o pessoal está meio inibido, mas assim, a gente sabe que tem acontecido muitas coisas boas nas nossas escolas, né? É que por muitas situações se repetem, mas a gente tem sempre que ressaltar essas experiências. E a gente sempre fala em reuniões, em formações, que
foca muitas vezes no lado negativo. Agora mesmo eu entrei com atraso por estar na sala de aula resolvendo um conflito muito grande, mas enfim, consegui chegar e fazer o acesso, né? Já peguei o curso aí andando, né? Mas a gente observa muita coisa boa, e eu falo sempre para os professores, pessoal, vamos ressaltar o que é positivo, vamos ressaltar o que é de bom. O professor tem realizado muitos trabalhos, né? Quando a gente faz as implementações aí da nossa formação, a gente vê o professor ali integrado. Hoje, por exemplo, eu atendi uma professora em que ela está trabalhando uma atividade lá dos formadores. Então, isso ajuda bastante o professor nas inovações aí, em termos de realizar essas atividades diferenciadas em sala, onde ela colocava que ela tem que trabalhar os contos, né? E depois transformar esse conto num cordel. E ela disse assim que tem um pouco de dificuldade em fazer a contação de história e pediu ajuda dos pedagogos. Então, a gente se propôs em estudar o texto, né? Onde vai relatar esse conto para que esse aluno possa fazer essa adivinhação desse conto, né? E depois, posteriormente, trabalhará os cordéis, né? Até sugerir uns autores de cordéis para que ela pudesse trabalhar nas aulas e está transformando depois, fazendo essa produção, né? Transformar um gênero textual em outro, né? Então, isso é muito importante. Eu achei uma prática muito positiva e eu acredito que vai ser uma atividade bem gostosa, né? Na implementação aí da professora, né? E tantas outras, né? Vi também, porque eu não trabalho o dia todo aqui, mas a gente acompanha o grupo, né? Onde os professores sempre colocam as fotos das atividades realizadas e aquele quizzes no papel, né? Onde tem o código do QR Code, não é uma novidade aí para muitos, né? Acho que já exercita nas escolas, mas é uma atividade tão gostosa, né? Onde o professor prepara as atividades e projeta lá, né, na TV, e os alunos vão respondendo, e conforme as respostas, a professora faz a leitura do QR Code ali no celular e já vai saindo o acerto lá, né, projetado. Então, é uma atividade bem dinâmica, gostosa, que a escola realize, que os professores ali, principalmente no nono ano, eu tenho presenciado, né? Então, são práticas. Eu acredito que o grupo aí tem bastante coisa, né, que tem sido feito, e às vezes em coisas simples tem muito significado, né, de aprendizagem para as turmas. É isso. Legal. No chat aqui também, né, a Cibele também colocou as aulas práticas que os alunos gostam bastante, se envolvem, criam boas memórias, trabalham em pares, em grupos, na sala de aula invertida, né, onde há essa interação. A questão do layout, né, da sala de aula também é interessante, né, essa disposição, né, dessa organização. Então, são algumas práticas ali que são feitas e que acabam dando certo. Tem situações que a gente às vezes precisa adaptar, que às vezes não dá tão certo, dá certo numa turma, não dá certo na outra, e assim a gente vai, né, desenvolvendo. E aqui, né, nesse documento, gente, é o documento da rubrica, né, que eu vou postar para vocês no chat, posto, né, todo encontro, mas só para lembrá-los, né, com relação à nossa frente hoje de trabalho, né, com relação à participação e interação dos estudantes, né, já postei no chat lá para vocês também. Os critérios, né, um dos principais critérios dessa frente é a proatividade na identificação de necessidades pedagógicas dos estudantes. Aí nós temos aqui os níveis da rubrica, como, né, eu comento com vocês que vocês podem sempre customizar, né, adaptar de acordo com a realidade de vocês. Aí aqui a rubrica mais completa, né, do nível 4, onde nós temos aqui, ó, o professor identifica e valoriza os conhecimentos prévios dos estudantes, realizando perguntas simples e de modo criativo nos momentos iniciais da aula, para colocar o assunto em discussão, incentiva todos os estudantes a demonstrarem o que já sabem sobre o assunto e, a partir disso, desenvolve a aula. Organiza o espaço da sala de aula de modo diversificado para promover a interação dos estudantes. Aí nós temos as rubricas medianas e a rubrica insuficiente. O professor informa os estudantes o tema que será trabalhado na aula, mas não retoma os conhecimentos que são pré-requisitos para os estudantes compreenderem a mesma.
não realiza perguntas e nenhuma interação inicial com a turma, partindo diretamente para o desenvolvimento da aula. Organiza o espaço da sala em filas para promover a disciplina entre os estudantes. Então, aqui, né, nós temos uma comparação, né, da rubrica mais completa para a rubrica incompleta. E nós temos aqui, né, uma questão também, né, propositiva, um questionamento propositivo, né, sobre as formas de participação e interação dos estudantes, né, dentro dessa frente, o que os professores devem considerar ao planejar as aulas. Até vocês já colocaram aqui, né, algumas dessas situações, a questão do layout, né, algumas técnicas que podem ser trabalhadas, né, em grupo, trabalho entre pares, aulas práticas, alguns encaminhamentos metodológicos diferenciados, né, que já foram colocados aqui, relatados por alguns colegas, que podem ser levados em consideração dentro, né, desta frente, interação e participação dos estudantes, que os professores devem considerar ao planejar as suas aulas. Alguém gostaria de colocar mais alguma situação dentro dessa questão aqui que nós estamos comentando? De repente alguém quer falar mais alguma coisa? É isso? Então vamos prosseguir. E quando nós falamos, né, da aula em si, ela pode ser encaminhada de diferentes maneiras, né? E a gente sabe que o planejamento ele é crucial nesse sentido. A aula ela não deve ser, não é recomendado, né, ser encaminhada de forma improvisada. E nós temos, né, nós e os professores temos a missão de realizar essa recomposição da aprendizagem dos nossos estudantes e devemos ali valorizar esses conhecimentos prévios deles sobre o conteúdo que será estudado e fazer assim as escolhas das estratégias de engajamento, a organização do layout, né, da sala de aula, né, utilizar algumas estratégias de engajamento para que eles possam estar participando ativamente, né? Afinal, o planejamento ele tem como objetivo a intervenção dessa realidade para transformá-la e não mantê-la do modo como está. E essa organização ela é feita previamente pelos professores antes da aula ser executada, através do que? Do planejamento, né? Com esses itens aqui, né, levando em consideração o que nós comentamos, os conhecimentos prévios, as estratégias de engajamento e os layouts de sala de aula. E segundo, né, a teoria de Ausubel, há 3 vantagens essenciais em relação à aprendizagem memorística. Em primeiro lugar, o conhecimento que se adquire de maneira significativa e que é retido. Ele é lembrado por mais tempo. Em segundo, aumenta a capacidade de aprender outros conteúdos de uma maneira mais fácil, mesmo se a informação original for esquecida. E em terceiro lugar, uma vez que esse conteúdo for esquecido, ele acaba facilitando a aprendizagem seguinte, que é a reaprendizagem, para dizer de outra maneira. A explicação dessas vantagens está nos processos específicos por meio das quais se produz a aprendizagem significativa, onde se implica um processo central, a interação entre a estrutura cognitiva prévia do aluno e o conteúdo de aprendizagem. E essa interação traduz-se em um processo de modificação mútua, tanto da estrutura cognitiva inicial, como do conteúdo que é preciso aprender, constituindo um núcleo de aprendizagem significativa, o que é crucial para entender as propriedades e a potencialidade. E quando há um significado para o estudante, o cérebro desencadeia processos de engajamento. E aqui, quando a gente destaca, né, 4 aspectos no slide, a questão comportamental, cognitivo e agente, o que se entende por engajamento, grau de desenvolvimento dos estudantes nas atividades escolares,
quando eles participam ativamente, envolve a questão comportamental, que se refere às atitudes positivas dos estudantes em relação ao cumprimento de regras, a adesão a normas de sala de aula, bem como o desempenho dos estudantes, as ações observadas nos estudantes com relação à conduta, né, dele em sala de aula, a questão cognitiva, que é o conceito de engajamento cognitivo, que demonstra o nível de investimento e valorização que o estudante apresenta em relação ao próprio aprendizado. Aí nós temos algumas conceituações, né, de Cornell e o Elbon sobre engajamento cognitivo, que inclui a flexibilidade em resolução de problemas, que é a preferência por trabalhos difíceis e reações positivas diante de insucessos, nessa disposição de querer melhorar. A questão aqui do afetivo emocional, essa questão do engajamento afetivo ou engajamento emocional refere-se às reações do estudante em sala de aula, incluindo interesse, tédio, tristeza, ansiedade, bem como o sentimento de pertença em relação à escola, quando o indivíduo, né, tem essas relações ali com relação a, quando fala da afetividade, a questão emocional. E essa questão aqui do agente, né? O agente, quando o aluno, ele é o agente da ação, né? O engajamento, ele tem uma dimensão de agência, ele se refere a uma contribuição construtiva, proativa e intencional do estudante. Ele trata-se do autor da ação. É ele o foco da ação, o agente da ação. É ele que avalia as suas iniciativas, ele faz as intervenções, ele promove o diálogo, ele é o principal agente de suas ações. E quando nós falamos dos layouts de sala de aula, nós temos aqui alguns modos, né, de organização diversificados, que também podem favorecer as interações e participações dos estudantes em sala de aula. Claro que sempre adaptando, sempre procurando melhorar. Às vezes o que dá certo numa turma não dá certo na outra. Claro que não vai haver 100% de perfeição, né? Vão haver desafios no meio desse caminho, né? Com relação a essas organizações desses layouts de sala de aula, mas, a priori, né, quando os estudantes interagem, eles compartilham essas perspectivas e experiências, onde eles podem evidenciar o que eles já sabem, né? Cada colega tem um conhecimento e um pode complementar o outro. Identifica algumas lacunas, né, pontos de vistas diferentes, o que um ainda não compreendeu, né, criando uma necessidade, buscando novos conhecimentos, reorganização de ideias, discussões ali que podem permitir que eles reorganizem suas estruturas cognitivas, negociação de significados, né, uma interação entre eles que promove uma negociação de que aprender não é apenas absorver passivamente o conteúdo, mas sim construir um sentido, né, de tudo na base do diálogo. Os alunos, eles podem explicar também uns aos outros, onde eles questionam, debatem, refinam suas compreensões, eles desenvolvem habilidades sociais e cognitivas, né, em ambientes colaborativos, desenvolvem a comunicação, a argumentação, o pensamento crítico, né, analisando informações e diferentes perspectivas, desenvolvem ali a resolução de problemas, trabalhando em equipe, desenvolve a questão da empatia, do respeito, compreendendo a valorizar as contribuições dos colegas. Essas habilidades, elas acabam sendo cruciais não só para o ambiente, né, escolar,
mas eles acabam também levando depois para a vida. E aonde que eles vão exercitar isso inicialmente? Eles vão exercitar isso inicialmente na escola, para depois levar isso para a vida. E todos esses tópicos, eles vão ser desenvolvidos 100%, né, certinho dentro de uma aula? Não, no meio do caminho vão ser encontrados alguns desafios, né, algumas desavenças ali, de repente, não vai concordar com a ideia do outro, e aí o professor, é aí que entra o papel do professor, né, o professor, ele vai ser ali o facilitador, o mediador na sala de aula, dentro desse espaço. O professor, ele deixa de ser o único transmissor do conhecimento, nesse caso, e ele se torna um mediador, um orientador dentro desse processo, né? E aí os alunos acabam se sentindo também mais responsáveis pelo próprio aprendizado, aumentando também o senso de pertencimento e a conexão com esse ambiente escolar. E a motivação intrínseca para aprender acaba crescendo, e a atividade se torna mais relevante e menos passiva também. E aqui eu vou passar para vocês também no chat alguns modelos de layout de sala de aula, né, que podem ser trabalhados, podem ser sugeridos aos professores, né, características de um ambiente de aprendizagem positivo, né, que estimula a colaboração entre os estudantes, envolve a criação de relações interpessoais positivas entre alunos e professores. Então, aqui tem alguns modelos, né, de layout, o layout de investigação, o layout de imersão, o layout de avaliação, o layout de consolidação. Então, aqui tem alguns modelos, né, até são modelos que nós também, nos dias de estudo e planejamento, às vezes organizamos os professores, né, dessa maneira, com essas disposições para trabalhar com eles, né, nos dias de estudo e planejamento. Então, são algumas formas, né, algumas técnicas ali, algumas sugestões de layout para trabalhar ali com os estudantes, né, para passar para os professores dentro do contexto ali que, de repente, ajuda, né, pode ser trabalhado. Oi, Marta, pode falar. No início deste ano, as pedagogas da escola que eu trabalho aqui, nós ganhamos um caderno da direção com todas esses layouts, né, para a gente, quando for atender o professor em hora atividade, algumas outras coisas, alguns outros materiais, e alguns professores pediram para reproduzir uma parte desse caderno. Então, aí eles pagaram, que daí muita gente queria, né, não tinha como a escola bancar. Então, assim, tem vários professores que tem. Então, lá nesse caderno que a gente tem a taxonomia de Bloom, tem várias coisas, tudo coloridinho, assim, então, assim, facilita bastante quando a gente vai atender o professor na hora atividade, fazer algum professor novo que não trabalhou ainda, que não, né, não participou de curso nenhum ainda, fica bem, bem interessante para a gente atender o professor. Legal, é uma organização, né, para poder orientar os professores ali na hora de atividade, bem interessante. O caderno ali, legal, bacana, bem organizadinho, muito bom. E aí cada escola organiza e facilita, né, o trabalho também, bem bacana, bacana mesmo. Pessoal, aqui eu vou passar para vocês um vídeo, tá? Para a gente fazer uma análise. É uma aula que a gente vai assistir um pedaço aqui, um trecho curto, até vou passar numa velocidade um pouquinho maior, para não comprometer muito o nosso tempo. É uma aula, tá? De uma docência compartilhada de RA em língua portuguesa, tá? Elas têm ali, nós vamos identificar ali algumas estratégias, né, que elas estão trabalhando com os estudantes, e nós vamos identificar ali como que elas estão propiciando o momento de interação dos estudantes, como que elas estão trabalhando à frente, né, participação e interação dos estudantes. Então, é RA em língua portuguesa, docência compartilhada. E ao final do vídeo, nós vamos discutir, de repente, se existe alguma
questão ali que de repente alguma técnica, algum outro comando, que de repente elas poderiam fazer ali para potencializar ainda mais a participação e interação dos estudantes, tá? Então eu vou abrir aqui, vou passar para vocês, para a gente dar uma analisada. Só vou aumentar um pouquinho o tempo, senão não dá tempo de a gente analisar o que precisa. Os grupos. Segunda, nas atividades de hoje, as mesmas atividades vão contemplar tanto a língua portuguesa quanto a matemática, né? O descritor é o descritor 20, como a prof. Maria já havia comentado, que é a habilidade de reconhecer como diferentes formas de tratar uma informação podem variar em textos que abordam o mesmo tema, dependendo das funções de produção e recepção, né? Por isso que vocês podem observar, os dados estão tanto no texto quanto na tabela, né? Então precisa leitura, interpretação e responder. Então a gente vai esperar 15 minutinhos, são 3 atividades, finalizou, cada um dos grupos compartilha que resultado, né, que a resposta chegou e por quê. Combinado? Isso, então, gente, é para provar que português está em todas as disciplinas, em todas as componentes. Então, eu não gosto de português. Não tem como. Porque, eu sou boa em matemática, beleza. Mas é por meio do quê? Por meio da leitura e da interpretação. Então, bora lá que vai dar certo. Quem pensou a questão na explicação da professora Gisele, já consegue resolver as perguntas, né? Com a dica que ela deu ali. Ah, tá, entendi. Se aqui é 72,2, aqui em cima é 33,0, entendeu? Então, agora você vai responder aqui? É? Então, não, peraí. Já fez um? Peraí. Só você conhecer, o que a gente sabe que ela ser? O formato da informação. Sem diferença na apresentação? Não tem diferença. Tem, então. Já não é. Viu? Às vezes eu vou falar brinca, pra mim, você levou a escolher a opção que não é. Então, qual que ainda? Porque a B não seria por quê, ó? O texto informa todos os valores numéricos detalhadamente. Enquanto a tabela resume as informações em uma frase, não, né? Porque ela também traz os elementos. Ela também descreve de forma bem pontuada, sem resumir. A letra C, então, isso você já viu, né, Igor? Porque daí ele fala que é tudo igual, não é? A D, por que não seria? O texto da tabela, as informações são contraditórias. Será? Foi contraditório? Trouxe informação contrária que estava? Não, então não é a D também. Viu? Tem que ir com ele nesse livro. Isso aí. Vamos lá? Agora número 2. Graças a Deus. Essa só vai ser falta, porque a pergunta final dela vai entender para mim por quê. Então, os dados e gráficos é matemática, mas a pergunta A princípio, ele está descrevendo os valores do estado de informações da produtiva, não? Tá, 10 a 7, agora vamos lá. Isso é linguagem verbal? Quando escreve, fala, ó, veja, linguagem verbal, né? Agora, a tabela exibe esses mesmos dados em valores percentuais em linguagem não verbal? Não verbal, que tá errado. Por quê? Mas a tabela é o quê? É uma imagem, desenho, né? Então, viu? Isso aí. Então, ela é por que não é a B? O texto informa todos os valores numéricos detalhadamente, enquanto a tabela resume, ela resumiu as informações? Não, ela também falou de todos os dados, né? Então, a C, texto e tabela trazem exatamente os mesmos formatos de informação, sem nenhuma diferença? Não, sem diferença, porque aqui está escrito, escrevendo, né? E a tabela está então presente de forma não verbal ali, que é a imagem. Por que não seria a D? No texto e na tabela as informações são contraditórias? Uma falou de uma coisa, falou de outra? Então, não é. Então, vai para dois. Eu já vou dizer, você fala mais de $7, você de prata, outro
Pessoal, então esse pedaço aqui deu para a gente ter uma ideia, né, de como elas iniciaram e de como elas conduziram ali o momento da aula, né? E no que vocês observaram, né, das estratégias que elas utilizaram, né, para dar andamento na aula. Vocês acham que teria algo que poderia potencializar ainda mais a participação e interação dos estudantes, ou os comandos, a técnica que elas utilizaram está adequado e transcorreu tudo tranquilo, tudo certo e não precisaria de mais nada assim para potencializar mais a participação e interação dos estudantes. O que que vocês acham? Oi, Isvia, pode falar. Eu acho que ficou legal a organização de modo geral, mas a gente não conseguiu ter muito acesso àquela tabela que ela estava usando, eu não consegui visualizar qual era o material que ela estava usando ali naquela situação problema. Pelo que eu entendi, era uma situação problema e apresentava uma tabela e questionamento sobre. O quanto mais essa situação se aproximar, a situação apresentada pelos professores, se aproximar do contexto vivencial, é claro que vai potencializar a aprendizagem com relação àquela interpretação de dados. Então, se pudesse ter sido, se foi pego uma situação do dia a dia, da vivência deles, então provavelmente haveria uma potencialização da aprendizagem se essa situação apresentada, a situação problema, for significativa, tá? Legal. Quanto mais aproximar, né, fica mais, potencializa ainda mais. Bacana. Oi, Celiana, pode falar. Então, professora, está ouvindo, né? Tô ouvindo. Tá. Pelo que eu vi ali, a situação foi legal, só que nem teve umas... Aqui dava muito ruim para a gente ouvir, mas mais ou menos eu percebia que ela falava, comentava sobre o gráfico, sobre a figura e tal, e ela mesma dava respostas. Ela perguntava sim ou não? Não, né? Não. Então, assim, eu achei que eles tinham que deixar, sim ou não, deixar eles responderem, porque assim nós estamos dando a resposta para eles, quando chegar na hora da prova, eles não vão saber responder, porque sempre tem... O questionamento foi certinho e tudo, só a única questão que eu acho é que ela deveria de fazer com que eles dissessem para ela que se era para fazer ou se não era para fazer, como era para fazer, para eles tirarem as suas conclusões. Legal. Alguns comandos ali que poderiam ter sido conduzidos de maneira diferente, né? Para eles, de repente, pensarem um pouco mais, né? Oi, Marta, pode falar. Do que eu observei, por exemplo, algumas dúvidas, que além das duas professoras, parece que tem mais uma outra pessoa andando lá na sala, a moça de blusa vermelha, né? Tem as duas professoras, não sei se tem mais alguma auxiliar ou estagiária. De repente, algumas dúvidas que são em todos os grupos, ao invés delas irem lá ao grupo, né, um por um, ir lá na frente e falar, pessoal, tem essa questão aqui, muita gente está em dúvida, então a gente vai falar para todo mundo, né? E daí, deixar eles falarem, como a outra colega falou também. Porque eu participei já de uma aula mais ou menos desse modelo, e até a professora, depois, o feedback para ela foi que ela deu muita mais atenção para o grupo que participava mais, dava mais respostas, e o outro grupo ficou meio sozinho, assim, meio perdido na aula, né? Então, assim, de repente, a pessoa que passa lá, pegar as dúvidas, né, dos alunos e fazer um fechamento, assim, melhor para todo mundo. Porque a gente observou aí no contexto, e até quando a gente vai observar a sala também, que se você não se agilizar bem, fica alguém sem atendimento. Verdade, porque tem ali alguns grupos que de repente desenvolvem mais e tem aqueles grupos que de repente não desenvolvem tanto, né? E aí precisam de um suporte um pouquinho maior, né? Então, essa questão do suporte também, bem observado. Legal, legal, gente, bacana as observações de vocês, coisas, né, que
às vezes, né, passa despercebido e a gente tem aquele olhar ali que dá né, e é algo que a gente pode estar encaminhando junto com os professores. Oi, Celiana, pode falar. É porque é tão automático a gente falar, aqui não estou criticando a professora, é tão automático a gente questionar eles e a gente não quer nem esperar, a gente acaba dizendo a resposta, né? Mas eles têm tanta preguiça que a gente tem que começar a se corrigir a não fazer isso. Né? Porque eu percebo que eu sou pedagoga aqui de manhã e à tarde eu estou minha extraordinária de matemática e eu tenho que estar o tempo inteiro me corrigindo. Então, eu só falei por causa disso, porque é uma coisa que a gente tem que corrigir para que eles venham achar as respostas, e não a gente induzir a resposta para eles. Sim, com certeza. O propósito é que eles pensem, né? Não induzir as respostas. Legal. Bacana, gente, muito bom. Essa reflexão, né, que a gente faz é uma análise e é o feedback, né? A gente observa, né, a aula e depois a gente faz esse feedback, né? Um exercício do feedback da observação de uma aula, né? De um assessoramento, depois faz o assessoramento do acompanhamento com esse feedback, o retorno também, né? Dessas observações. Muito bom, legal. E aqui, gente, nós vamos para o nosso em ação. Então, o nosso em ação, né? Vocês já sabem como que funciona. Nós vamos trabalhar a pauta de assessoramento de hora-atividade, né? Então, eu vou fornecer para vocês os materiais, os modelos, tudo certinho. Só vou passar para vocês aqui qual que é a situação problema de hoje, né? Então, vou fornecer esse documento modelo, vou dividir vocês em grupos para vocês trabalharem a pauta do assessoramento da hora-atividade, e a situação problema de hoje é a seguinte: os estudantes do 9º ano da Escola Princesa não foram muito bem na avaliação diagnóstica do SAEB. Mesmo com todos os esforços dos professores da recomposição, os estudantes não participam ativamente das atividades, não interagem e sempre apresentam uma postura apática. Os professores relatam, mesmo os estudantes com mais facilidade em relação aos conteúdos, pouco participam e não sabem responder com propriedade se o resultado da avaliação diagnóstica é de fato o resultado de aprendizagem dos estudantes, por conta destes não serem engajados em relação à sua aprendizagem. Questão norteadora. Como podemos estruturar um acompanhamento sistemático da hora-atividade dos professores que auxilie a oportunizar situações relevantes de aprendizagem, identificando e valorizando os conhecimentos prévios e promovendo a participação e interação nas aulas? Então, aqui, gente, na pauta, qual que é a frente de acompanhamento? Participação e interação dos estudantes. Objetivos. Os objetivos, gente, que vocês vão conversar com o grupo, eu coloquei aqui: oportunizar situações relevantes de aprendizagem a partir dos conhecimentos prévios dos estudantes e oportunizar situações de interação para melhorar o engajamento das aulas. Aí vocês vão conversar entre vocês nos grupos e adequar esses objetivos aqui. Pontos de atenção identificados. Ponto de atenção identificado eu tirei lá da situação problema. Estudantes não participativos nas aulas, dificuldade de interação com conhecimento entre pares e com os professores. Essa é a situação gritante ali. Dá até para vocês manterem esse mesmo. Escuta ativa. Escuta ativa, eu coloquei aqui 5 modelos de questionamentos propositivos, porque é uma situação, problema bem relevante. Aqui vocês vão deixar um questionamento propositivo. Então, eu coloquei 5 modelos de questionamentos propositivos, vocês podem colocar um questionamento propositivo só. Tem 5 modelos aqui, vocês deixam um. Aula do LRCO, vocês vão consultar no documento do LRCO+, e vão colocar aqui, eu vou disponibilizar para vocês. Descritor que será trabalhado, está no documento do
da aula LRCO+, que eu também vou disponibilizar para vocês, está lá no mesmo documento, né? Vocês vão colocar aqui. Conteúdos estudados no GE que serão trabalhados no acompanhamento da hora atividade. Os conteúdos que nós trabalhamos hoje aqui, aprendizagem significativa, né, de Ausubel, tipos de engajamento e layouts diferenciados de sala de aula. Fortalecimento da praxis pedagógicos. Aqui são sugestões de encaminhamentos que vocês vão propor para o professor. Técnicas de encaminhamentos que podem ser utilizados, organizações de layouts diferenciados em sala de aula que vocês vão propor aqui no encaminhamento. E combinados que vocês vão propor para o professor para as próximas aulas. Tá? Então, eu vou colocar para vocês aqui no chat os documentos, tá? Vou colocar para vocês o modelo, aula do LRCO+, para vocês tirarem a aula, o descritor, a pauta para vocês preencherem, técnicas e sugestões, layout de sala de aula, vou colocar ali novamente. Então, vou colocar aqui já novamente os links. Vou dividir vocês em grupos, tá? 3 grupos. O grupo 1 vai ficar aqui na sala principal. O grupo 2 vai para a sala de número 2. E o grupo 3 vai para a sala de número 3. Vocês vão ter 30 minutos para fazer essa atividade. Vai precisar ter um redator, né, alguém que possa redigir o documento, né, abrir e compartilhar com a equipe, né, para que a equipe possa falar ali, dar as sugestões, e no final vai precisar ter um relator, alguém que faça a apresentação do trabalho no grande grupo. Então, como eu comentei com vocês, a equipe número 1 vai ficar na sala principal, vai ficar aqui na sala principal. O grupo 2 vai para a sala de número 2, vai aparecer na telinha de vocês para dar o ok. Grupo 2, daí vocês sabem que vocês são grupo 2, e o grupo 3 vai aparecer na telinha de vocês escrito grupo 3, aí vocês vão saber que vocês fazem parte do grupo 3. Tá? Deixa eu só dividir vocês aqui em 3 grupos. Então, o grupo que vai ficar na sala principal, deixa eu ver quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Vai ficar um grupo com 4 e 2 grupos com 5. Tá? Então, tem que dar o ok para não ficar nenhum grupo desfalcado aí, tá, gente? Então, o grupo 1 vai ficar aqui na sala principal, grupo 2 vai para a sala de número 2, aparece na tela, grupo 3 vai para a sala de número 3, que aparece na tela aí de vocês. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Então, 30 minutinhos, tá, gente? Para fazer a atividade, e depois retornamos aqui. Pauta de assessoramento de hora atividade. Oi, gente. A gente está na turma. Já dividiu as turmas, Fernando? Já. Tem alguns aqui que ainda. Deixa eu ver, tem gente aqui que ainda precisa ir para a sala 2. Aqui vão ficar 5. 1, 2. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. É que eu estou com 2 telas, né? Não, sim. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. Agora deu. 1, 2, 3, 4, não. Tem um aqui, acho que tem alguém. Tem um aqui ainda que não foi para a sala 2. Na sala 2 ainda está faltando um integrante que é daqui que não foi para lá. Agora deu. Agora aqui é o grupo 1. Deu certo. Vocês são grupo 1. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Acho que a gente podia fazer bem rapidinho, né? Quem que fica como relator no grande grupo? Sibeli, você está sem áudio, não te ouvi. Sibeli, você consegue ser a relatora? Ou a Alessandra, Ciliana, Diana, quem quiser. Eu posso fazer a redação aqui do trabalho. O que vocês acham? Alguém quer fazer? Oi, marido, tudo bem? Posso fazer? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Essa é a tarefa que a gente tem que ir fazendo, tá bom? Então, algumas coisas a gente vai repetir, né? Então, aqui em conteúdos estudados no GE, que serão trabalhados no acompanhamento da hora de atividade, só um pouquinho que eu vou abrir o exemplo aqui. Participação e interação dos estudantes, né? Aí eles pediram sugestões e proposições de encaminhamentos que serão realizados para os professores, que será acompanhado na hora de atividade. No exemplo que a gente recebeu, está colocado assim, professor, qual dos conhecimentos, deixa eu compartilhar essa guia. Esse aqui é o exemplo, ó. Professor, quais os conhecimentos essenciais são necessários para os estudantes desenvolver habilidades presentes dos professores e tal. Enfim, esse daqui é o material já da hora de atividade. Só um pouquinho, gente, que tem alguma coisa errada, acho que aqui na cópia que eu fiz. Eu estava na página errada. Não, é isso mesmo. Certinho. Orientação interessante. Isso. E aí, o objetivo, a gente tem que manter o do original, pelo aquilo que ela tinha dito, né? Eu achei que ela tinha... Agora voltou, eu saí, voltei da reunião, o microfone voltou a funcionar. Achei que ela ia deixar o documento pronto. Só esse lado que tem pronto? Tem dois, tem o pronto e tem pra gente fazer. Tá. Então, e eu vou, conforme eu vou alternando entre os dois, esse aqui é o modelo. E aí eu vou alternando entre o modelo e o que a gente está fazendo, tá bom? Tá, acho que a gente precisa mexer mais esse escuta ativa só, né? O resto dá para copiar quase. É praticamente isso, né? Tá? Uhum. Então, tô copiando aqui e fazendo. O ponto de atenção é o mesmo também, né? A escutativa. Aqui, os questionamentos propositivos, eu acho que a gente tem que criar o nosso. Vou mostrar para vocês aqui o exemplo deles. O exemplo está aqui na escutativa, esses questionamentos. A gente Você consegue ler isso? Porque eu não estou conseguindo ler. Consigo.
fica pequenininho, né? Sim. Tá assim, ó, como você pretende fazer o levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes em relação ao descritor que será trabalhado na aula? Que tipos de perguntas serão feitas aos estudantes? Essas perguntas serão abertas, respostas sim ou não, respostas certas ou hipóteses? Como você fará a explicação do tema? Quais exemplos você utilizará para exemplificar os conceitos que irá ensinar na aula? Na aula terão atividades que possibilitem interação entre pares, em grupos, duplas, ou com a ação dos alunos monitores? Foi pensado uma organização das carteiras ou do espaço da sala de aula de modo diferenciado? São essas proposições dos questionamentos que a gente precisa fazer, né? Aos professores. Vocês acham adequado ou a gente acrescenta mais coisas? Tá bem completo, a não ser que queira mais alguma coisa. Eu não consigo pensar nada agora, Eu mas... concordo com você, acho que está bem completo. Alguém tem mais alguma proposição? Celiana? Tem alguma coisa sobre retomada ali? Porque é sempre bom fazer a retomada, né? Dos É fazer o escritores. levantamento dos conhecimentos prévios, né? É aqui, ó. Como você pretende fazer o levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes em relação ao descritor que será trabalhado na aula? Não seria aqui? Esses são escritores prévios, é o que eles sabem antes, né? Então, quando os professores fazem os simulados ou as provas, acabam não fazendo uma retomada. Eles continuam os conteúdos, tocam adiante, né? Então, é bom retomar. Por que a maioria errou naquela questão? Por que a maioria colocou a letra C e não D? Né? Sim. Tá. A retomada é importante, acaba não acontecendo muitas vezes em virtude do tempo, né? Como você pretende fazer a retomada dos conteúdos ou do descritor não alcançado? Isso. Ou da prova? Pode ser o que eles conseguem ver bastante isso nas avaliações, né? Nos simulados e nas provas. Mas qualquer exercício que o professor faça, o professor daquela escola trabalha muito com os distratores, eu gosto disso, né? Por que a maioria marcou essa errada, né? Por que a maioria errou? Então, o que tinha nela que muitos anotaram, marcaram essa opção? Como você pretende fazer a retomada do descritor não atingido? Seria isso? Seria essa a proposição? Tá bom. Não sei se eles concordam, o pessoal Então, pode falar alguma coisa. A aula do RCO, tá todo mundo quietinho, né, gente? Só eu e a Sibeli. É que a gente está trabalhando na escola, é uma loucura, né? Bom, mas vamos lá, eu entendo bem como é que eu também estou aqui. A outra é a aula do RCO que será utilizada para acompanhar a atividade. A gente não precisa necessariamente usar aquela que está na sugestão, a gente pode escolher uma outra aula do RCO. Então, eu estou aqui com as aulas abertas, eu tenho pegado sempre do 9º ano. E eu pego sempre de matemática também, porque eu vejo que matemática está o nosso maior nó. Então, sim, eu tenho... pode ser. Pode ser? Sim. Então, deixa eu ver aqui. Eles têm muito problema, de acordo com o relatório aqui da minha escola, na área das unidades de medida. Acho que esse é um dos grandes problemas. E de fazer as conversões, grandezas e medidas. Vou dar uma olhada aqui, gente, na aula do LSO, número 40, do 9º ano. Tá. Unidades de medida de comprimento. Mas é do 6º ano essa aula. Bom, é recomposição, né? Vamos ver se tem o descritor dessa aula. Deixa eu ver se aparece aqui. Não tem. Ensino fundamental não tem a série aqui mesmo. Que esquisito. Achei. Olha, eu tô perdida aqui.
vergonha que eu passei agora. E parece que a pedagoga não sabe mexer nessas coisas, né? Que vergonha. Cheguei aqui. Mas é grandezas e medidas mesmo. Tá, O meu pode problema ser. aqui, né? Deixa eu só achar aqui. Um pouquinho só, gente. Se alguém tiver também uma sugestão aí, beleza, sem problema. Estou à disposição. Dá uma chuvarada aqui em Foz, não estou escutando quase nada. A Sério? internet está ruim, a chuva. Parou. Tristeza, hein? Aqui, achei. Grandezas e medidas. Eu vou para noções de volume. Aula de número 35. Vai trabalhar com o volume do cubo. Deixa eu ver se a gente acha da escritora. Aula 35, recomposição da aprendizagem. Um pouquinho, a gente vai trabalhar com grupos de 2 em 2. Só estou procurando descritor aqui. Não tem. No chat tem alguma coisa para a gente procurar, será? Já que o meu fica girando, nem o chat eu não consigo abrir. Não, tinha sim. Eu já entrei lá, só não achei qual é o descritor ainda. Só isso. Deixa eu só diminuir o tamanho da fonte aqui, tá imensa, né? Olha lá. Já está aparecendo aí para vocês, né? O descritor que será trabalhado no acompanhamento da hora de atividade não está descrito na aula e a gente não precisa colocar. O fortalecimento da praxis pedagógica, sugestões e proposições de encaminhamento que serão realizados para o professor que será acompanhado na hora de atividade. Eu acredito que quando a gente fala dessa questão de volume, eu escolhi justamente esse conteúdo, pensando porque ele dá para ser feito um link bem legal com o dia a dia, né? Coisas Então, a aula é práticas. bem prática. Isso. Então, quanto mais próximo da vida real, melhor é, né? Para a Isso. aprendizagem. Uma Então, forma de para a gente... engajar, né? Isso. O que a gente pode sugerir aqui, propor encaminhamento para o professor na hora de atividade? Vocês querem dar uma olhada no modelo? Pode ser? O modelo da prof? Porque às vezes o modelo ajuda a gente com alguma ideia do que colocar, né? Vou pôr aqui o modelo para a gente. No modelo, ela pôs aquelas perguntas mesmo, de modo geral. Qual o conhecimento essencial? Eu começaria a aula mostrando para eles como eles foram na prova, né? Demonstrando como eles foram lá no simulado. Depois, aqui eles estão propondo uma técnica que chama bate-rebate. A aula já tem uma técnica, eu vou propor essa técnica da aula mesmo. Beleza. Então, vou colocando lá no nosso, tá bom? Vou mudar aqui. Tá bom. Uhum.
E também a divisão dos grupos, né? A gente separa os grupos, acabam eles mesmos formando esses grupos, né? Sempre que tem mais dificuldade, Aham. ninguém tem mais dificuldade, os alunos que têm mais facilidade acabam ficando juntos, o professor pode dar uma ajudinha nisso, né? Misturando os alunos para um apoiar o outro, né? Porque senão fica sempre um grupo mais à frente, né? Que você fala melhor, e outro grupo fica mais sempre acanhado na retaguarda. Então, eu pus assim, a primeira coisa, sugerir ao professor iniciar a aula apresentando qual foi o desempenho da turma neste conteúdo do simulado. Organizar a sala de aula de acordo com a sugestão do LRCO. Porque eles sugerem aqui a organização de sala de aula. Deixa eu só achar a minha aula aqui. Achei. Ó, eles sugerem organizar a sala aqui é o que vai trabalhar, aqui, em decomposição geométrica, né? Então, Sim. vai fazer a leitura coletiva do material e depois eles vão se organizar de 2 em 2. Estão vendo aí, ó? Um de frente para o outro, ó, em duas fileiras, um de frente para o outro, para eles irem discutindo o trabalho. Então, tá bem legal aqui, a própria ideia da RCO tá bem legal, tá vendo? Sim, sim. E aí eles colocam assim, resolver problemas que envolvam medidas de volumes de recipientes cujo formato é um cubo ou um bloco retangular. Então, o professor pode trazer esses problemas da vida diária, né? Então, o que a gente vai pedir é que os problemas envolvendo volume sejam problemas da vida, que possam ser aplicados na vida diária. Pode ser, gente? O que vocês acham? Pode? Então, tá bom. Sim, não consegui abrir o microfone. Toda vez que eu clico, não abre. Tá brigando aí, né? Por causa da chuva. Deixa eu só me achar aqui. E fico mudando de tela e a gente fica quase louco aqui, né? Ai, meu Deus, será que eu fechei a nossa tarefa? Ah, não, achei. Ufa! Tá. Organizar a sala de acordo com a sugestão da LSO. Aí eu vou pôr aqui, entre aspas, decomposição geométrica, esse é o nome de organização. Decomposição geométrica. Aí depois eu vou colocar aqui. A aula é baseada em situações, problemas. Instigar o docente a utilizar situações, problemas que sejam próximas à realidade dos estudantes, preferencialmente aplicáveis ao cotidiano. Pode ser? Não é? É isso. O que a gente vai combinar com a professora? Vocês querem colocar mais alguma proposição aqui? Espera só um pouquinho, gente. Eu vou pedir para o pessoal fechar aqui a porta, que senão vai ficar um barulhão para vocês. Obrigada. Então, gente, mais alguma coisa para a gente colocar aqui no fortalecimento da prática? Sugestão, proposição de encaminhamento, mais alguma coisa? Tá acabando aqui a minha produtividade criativa, gente. Help aí.
Quer voltar lá do professor para olhar alguma coisa lá? Vamos olhar lá, espera lá. Estou sofrendo bullying aqui dos colegas de trabalho, entendeu? Olha o bullying que eu estou sofrendo aqui. É claro, eu estou trabalhando bonita. Aí a gente tem que rir. A Sibeli está rindo aqui, tá vendo, Débora? É sua culpa. Gente, aí tem aqui também os conhecimentos essenciais, para lá. A técnica, organização do espaço da sala de aula, como a aula traz a ideia de uma viagem para o Ushuaia, tarará. Um exemplo em relação ao descritor que seja mais próximo às possíveis respostas dos estudantes. Eu acho que a gente está dentro aqui, viu? Está dentro do negócio. Vai ser combinados agora. Falta o combinado. Você quer que eu leia o combinado? É verdade, né, Mala? Podemos combinar uma dessas tentativas para as próximas aulas? Podemos combinar de olharmos a aula da RCL com antecedência para identificar se de fato as sugestões de encaminhamento dadas conversa com as necessidades de aprendizagem do estudante? Eu acho que os combinados estão bons. O que vocês acham? Eu gostei do combinado. Acho que nós vamos copiar o combinado, tá bom? Pode ser então, pessoal? Finalizamos a tarefa? Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Aí a gente precisa combinar quem que apresenta. Luiz, e acho que você vai falando, eu posso ajudando também. Falando, tentando que a minha internet. Mas eu já fui a redatora, isso é sacanagem. Você foi redatora e relatora. Acho bonita. Deu uma acalmada. Aumentar um pouquinho. Desculpa ter provocado. Aumenta um pouquinho a fonte, fica bom para ajudar na leitura. Tá, eu vou aumentar, Beleza. Você tá no celular? Não, estou no computador. Ah, tá. E se você tivesse no celular, eu ia falar para você que dava para aumentar a tela. Mas eu vou aumentando aqui as fontes para facilitar onde dá, tá bom? Onde a gente não ultrapassa o slide. Sim, tá bom já. Já ficou bom. Tá? Tá bom. Eu não achei o desse. Ai, ficou grande ali. Eu acho que nós perdemos um pedaço. Agora que eu vi. Tá muito grande o negócio aqui. E está saindo do espaço. Deixa eu ver se eu coloco tudo na mesma linha. Ainda tô perdendo o tamanho. Tem que diminuir, porque senão não cabe o slide na apresentação da tela do computador. Não diminui aquele recomposição da aprendizagem matemática? Vamos diminuir mais aqui. Mesmo diminuindo ele, eu não consegui voltar para o tamanho do slide, sabe? O nosso grupo... Deixa eu só pôr o nome de quem está aqui no grupo, que eu esqueci. Alguém aí tem caixa de ovo? Celiana. Deixa eu entrar aqui um pouquinho, gente. Eu não estou conseguindo enxergar todo mundo que está. É a Celiana, a Diana, a Cibele e o Alexandre. É só trabalho, né? Estou em reunião, amiga.
Cibele é com S, né, Cibele? Eu aceito de qualquer jeito. Se ninguém acerta. Alexandro. Alexandro. Lígia. Tá certo, então, gente. Acho que nós concluímos agora. Eu vou interromper o compartilhamento e eu vou compartilhar o link aqui da nossa apresentação já no chat. Daí a gente já fica organizadinho. Pronto, gente, a tarefinha tá feita e já tá compartilhada, tá bom? Oi, Fernanda. A gente terminou, Pro. Beleza, eu vi. Fernanda, deixa eu só perguntar uma coisa. Eu compartilhei aqui os slides no chat, aqui enquanto a gente está em grupo pequeno. Quando a gente for para o grande grupo, vai ficar visível ou não? Vou ter que compartilhar de novo. Deixa eu ver. Vai ficar visível só para quem já está aqui no grupo. Para quem entrar depois, não vai ver. Tá bom. Tá? Falta tempinho ainda para voltar ao grande grupo, Fernanda? Falta 3 minutos. Vai virar 2 minutos agora. Tá bom, espera um pouquinho. Ai, uma emergência. Ah, entendi. O pessoal já está retornando aqui para a sala, né? Que agora já encerrou o tempo nos grupos, já encerrou o tempo da atividade, né? Nos grupos. E agora estamos retornando aqui para a sala principal. E assim iniciamos agora o nosso compartilhamento aqui das atividades.
Como já são 11h36, nós temos aqui, né, um roteiro, né, para seguir. Nós temos aqui, de acordo com o roteiro, né, se não der tempo dos 3 grupos apresentarem, de acordo com o roteiro, pode ser sorteado um dos grupos para apresentar. Então, para não ficar tão corrido, né, tendo em vista que já estamos chegando no final do nosso tempo da reunião, eu vou fazer o sorteio, então, gente, para que um dos grupos apresente, já que está previsto também dentro do roteiro, né, essa questão por conta da gestão do tempo. Então, eu vou fazer aqui o sorteio, tá? Para que um dos grupos apresente. Um, ou 2, ou o 3. Vamos ver qual que vai apresentar. Grupo 3. Então, é o grupo que foi para a sala temática 3, que vai fazer a apresentação. Quem que ficou como relator da sala temática 3, do grupo 3? Beleza. Então, eu vou apresentar o nosso grupo ali. Nós seguimos na frente, né, a participação dos estudantes, interação, como sugerido ali essa frente. Nós utilizamos como objetivo promover o momento de aprendizagem significativa, onde os estudantes utilizam seus conhecimentos prévios na resolução de situações e problemas, buscando a melhoria e interação de engajamento, né, interação e engajamento entre eles também e entre o conteúdo. Os nossos pontos de atenção, né, os estudantes que não são participativos em sala, dificuldade de interação com conhecimento entre pares e entre o professor. Então, um ponto de atenção para a gente estar ali em alerta. No momento da hora atividade com o professor, então, fazer essa escutativa, fazer esses 2 levantamentos, né, como é a participação do estudante, como que ele busca, como que ele pretende fazer esse levantamento dos conhecimentos prévios desses estudantes em relação aos conteúdos, e também fazer essa atividade para possibilitar maior interação, fazer, então, trabalho em grupos, em pares, em duplas. Até a gente comentou ali o layout, né, mas nesse momento, como pensando na participação e interação, a gente pensa que esse momento mais entre eles, né, de duplas, de grupos, de ilhas. A gente utilizou a sugestão da mesma aula do RCO, né, que é uma aula de porcentagem de matemática, de escritor de 28, se eu não me engano. O colega pode passar para baixo um pouquinho, a Grace. Isso é o D28. Né, D28, e que é esse... o que a gente percebe que a gente pode estar ocupando, né, do que a gente trabalhou no grupo de formadores. Então, D28, resolução que envolve a porcentagem, e a gente pode estar trabalhando essas falas ali, utilizar um pouquinho mais para cima, ali. Aprendizagem significativa, tipo de engajamento e layouts diferenciados, né? Então, são essas 3 possibilidades que veio na sugestão, e a gente pensa que, nesse momento da interação do estudante, são essas mesmo. O fortalecimento pedagógico, então, o que nós estaríamos conversando com os professores, sugerindo, a gente olhou a aula, né, analisou a aula, e sugerimos, então, ela utilizar a aula nota 10 de L9, começando pelo fim, então, fazer um levantamento prévio com a turma a respeito do que eles gostam. Na aula tinha sugestões de viagem, etc. A gente pensou mais focar na parte do esporte, então, fazer esse levantamento ali, no que esteja mais próximo à realidade dos estudantes, a partir do conhecimento prévio dele, do que esteja mais próximo da realidade, né? E utilizar, na hora de fazer a atividade prática, a divisão entre eles por duplas, por pares, né? Ou até mesmo com um trabalho em ilhas ali. E esse combinado, né, que a gente faria com os professores,
no momento de estar olhando essa aula junto, é essa situação mesmo. Professor, a gente vamos no momento da atividade, o antes da observação, né, que a observação se tem os 3 momentos, antes, durante e feedback. Então, no momento anterior, na hora dos combinados, fazer essa conversa com o professor, para estar olhando com antecedência junto a ele, a aula que ele vai trabalhar, a aula que nós iremos observar, já fazer esse combinado de qual frente estaremos observando, né? E através desse momento da hora atividade, fazer as sugestões para essa aula ocorrer mediante que os estudantes consigam ter essa interação, mediante a frente propostas. Seria isso. Legal, parabéns, né, pelo compartilhamento, pela organização ali da sistemática, né, do plano, da pauta de assessoramento, da atividade de vocês, muito bom. As outras equipes, né, que não apresentaram, eu dei uma passadinha nos grupos, né, enquanto vocês estavam organizando, estruturando as ideias, parabéns também pela organização do trabalho, né, não vai dar tempo de todos apresentarem, mas eu estive acompanhando ali, né, vocês ali organizando, debatendo as ideias, parabéns a todas as equipes, né, pela construção coletiva de vocês, né, parabenizo a todos ali pela organização de vocês e pela construção, colaboração de vocês com o trabalho que vocês estavam desenvolvendo. Pessoal, eu vou colocar aqui no chat, ou então, o formulário, tá, para vocês preencherem, que é o da reunião de hoje, para vocês registrarem as impressões de vocês. A nossa turma é a turma V, né? É importante, né, vocês registrarem, né, as impressões que vocês tiveram com relação à reunião de hoje. Tem uma questão, né, do formulário que é aberta para vocês poderem também colocarem algumas sugestões de vocês, né, com relação ao que pode ser aprimorado, que pode ser melhorado, né, com relação aos nossos encontros, com relação a algum roteiro, né, que a gente está trabalhando. Então, é importante, né, que vocês participem ali e coloquem essas sugestões aí sempre que vocês acharem bem necessário. Então, está aberto ali o formulário, né, para vocês poderem contribuir conosco ali nesse compartilhamento das sugestões de vocês e registrar as impressões de vocês nessa reunião. Cada reunião é muito importante que vocês registrem. Professora, oi? É uma pergunta? Oi, sim. Professora, nós temos 2 atividades para fazer, né? Uma é para Isso. entregar dia 4 e a outra é a implementação. Mas Isso, assim, você deu um apanhado, fez um apanhado junto com a gente sobre a primeira. Sobre a segunda, você vai dar aquela, sabe, aquela viajada com a gente ali para esclarecer um pouquinho sobre a implementação? Ou já fez isso e eu perdi alguma coisa? Na verdade, o relato de implementação nós já estamos fazendo. Essas pautas de assessoramento da hora atividade é o relato de implementação de vocês. Só que cada encontro a gente está trabalhando aqui formas, frentes diferentes. Daí, no relato de implementação de vocês, vocês vão fazer uma leitura de qual é a frente que fica melhor para vocês fazerem, né, esse acompanhamento com o professor. Se vocês, então, eu estou fazendo o exercício com vocês a cada encontro, só que, claro, a gente está fazendo em grupos, né? Daí, para vocês poderem ali exercitar qual frente é melhor para vocês trabalharem de acordo com a realidade da escola de vocês, né? E aí vocês terem uma clareza, fazendo essa troca de ideias, né, entre os colegas, essas atividades aí, para ver qual que é a melhor. Lá nessa pauta, né, de assessoramento da atividade número 2, vocês vão precisar também ver uma aula, né, ver com o professor no momento, né, como é um relato de implementação, ver com o professor uma aula também do LRCO, por isso que tem esse documento aqui que eu forneço para vocês sempre, né, que está dentro dos materiais do Classroom, toda aula, né, todo encontro, vocês têm acesso, quando vocês entram no Classroom, vocês entram no material, no link
do material da aula, e dentro do material da aula vocês têm acesso a todos esses links, todos esses documentos que eu posto para vocês no chat, estão dentro dos materiais dos roteiros que eu trabalho com vocês, que vocês têm acesso no Classroom, tá? Mas nós já estamos fazendo aqui o exercício do assessoramento da hora-atividade, tá? Já estamos fazendo, já está sendo trabalhado. É exatamente como eu vou entrar lá, então, essa semana e vou olhar o que ele tá pedindo, né? Exatamente, lá na abertura, nas coisas. Aí, se tiver alguma dúvida, nas próximas aulas a gente vai conversando. Tem algumas partes introdutórias lá, né, de complemento, de preenchimento, da turma que você vai escolher, aula do LRCO, de escritor, como a gente está fazendo aqui, né? E aí tem a organização do assessoramento, conteúdos, né, fundamentação teórica, como está sendo feito aqui. Conteúdo que vocês vão fundamentar, que está sendo trabalhado no GE, então vocês vão pegar algum conteúdo e vão fundamentar com a prática, né, conteúdos que nós estamos trabalhando aqui, vocês vão pegar algum conteúdo e vão colocar lá também no campo que vai ser solicitado, tá, da mesma forma. Oi, Marta, pode falar. Eu já conversei com o professor, né, que eu vou fazer a implementação, e ele precisa, no GE dele, ele precisa ser observado, né, ter um feedback da equipe pedagógica na questão da interação dos estudantes. Então, eu escolhi a frente que eu vou atuar para também ajudar o professor. Então, como ele vai me ajudar na minha implementação, eu vou ajudar ele já a fazer a observação. Aí vai ficar já para mim e para ele o mesmo dia para a gente colocar a implementação em ordem. Já ajuda um ou outro, né? E daí, como hoje a gente já trabalhou a questão da matemática e eu vou observar a recomposição de matemática, também já vou utilizar o que a gente trabalhou lá no grupo, na minha implementação também. Já tem o material, já tem a aula, legal. Já é já tem até o que já escolheu até, né? Isso. Bacana. Então, gente, observem, porque cada encontro eu estou passando para vocês o material, claro, vocês estão discutindo, vendo em grupo, mas ali já estão sendo dadas as dicas ali para vocês desenvolverem no relato de implementação de vocês. Aí vocês já podem escolher, ver o que vocês podem trabalhar aqui no relato de implementação de vocês, tá? O plano de ação, né, dia 4/7, a entrega, né, valor de 4 pontos, esse plano de ação. Eu passei para vocês como fazer o preenchimento, eu fiz aqui o preenchimento do plano de ação de cada tópico, fui explicando para vocês. Quem tiver qualquer dúvida, é só voltar lá no Classroom, procurar a reunião de número 2 e ver a gravação da reunião de número 2, o finalzinho da reunião. Tem aqui como preencher o plano de ação, mas é bem tranquilo de preencher, dá uma olhadinha lá no final da reunião do número 2, como preencher o plano de ação, mas é uma atividade bem tranquila. E o relato de implementação, a data de entrega, dia 8/8, tá? E essa é o assessoramento da hora-atividade, é o que nós estamos trabalhando aqui, encontro pós encontro, são esses em ação que vocês estão trabalhando, cada encontro com uma frente diferente que nós estamos trabalhando. Aqui vocês têm acesso a alguns artigos, né? Aqui a aprendizagem significativa de Ausubel, né? Materiais de apoio para vocês fundamentarem lá no relato de implementação de vocês, onde que vocês vão pegar essa fundamentação teórica para colocar quando é solicitado lá no relato de implementação, por exemplo. Qual material que vocês vão pegar? Aqui mesmo dentro das reuniões, aqui estão os artigos, ó, que vocês podem pegar daqui e colocar lá dentro do trabalho de vocês. Aqui a síntese da nossa reunião de hoje, né, como que nós temos orientado os professores a planejarem situações de aprendizagem relevantes que promovam a participação e interação dos estudantes, né, que são os assessoramentos da hora-atividade. Aqui a reunião assíncrona que eu falei para vocês, né, que foi a pauta de número 5, gestão do tempo, que eu coloquei para vocês no Classroom, o material está lá, vocês podem consultar, tá? O material para vocês trabalharem, atividade também. E aqui, né, a participação e interação dos estudantes, que foi o que nós trabalhamos hoje. E aqui, gente, na próxima aula,
participação e formas de comunicação, tá? Oi, pode falar. Fernanda, é só uma dúvida com relação ao encontro passado que você colocou. Eu não encontrei aqui no Classroom. Onde você colocou? Tá aqui no mural. Você no mural. Aqui no mural. Deixa eu ver, quarto encontro. Aqui, ó, quinto encontro, aqui, ó. Bom dia. Segue as informações do material assíncrono referente a pauta 5, encontro assíncrono. Reunião 5, recomposição da aprendizagem, gestão do tempo. Daí eu coloquei só o material, porque como não foi uma reunião síncrona por conta do feriado, eu postei como encontro assíncrono, gestão do tempo, tá? Então tá aqui no mural do Classroom. E aqui está a reunião de hoje, que foi um encontro síncrono, né? Recomposição da aprendizagem, participação e interação dos estudantes. Tá bom, foi bem aí que eu não procurei, mas tudo bem. Né? Eu compartilhei mas no não tem nenhuma atividade, né, para fazer específica. Não, só ler o material. Tem a pauta, tem o material, tem a pauta de assessoramento da hora atividade dentro do material, mas não é necessário fazer, só se vocês quiserem exercitar. Ok. Tá bom? Ok, obrigada. Aqui, gente, próximo nós temos do dia 10/7 a 23/7 o recesso escolar, e o nosso calendário do GE vai acompanhar o recesso escolar. Nós também teremos o recesso nesse período, de 10/7 a 23/7, beleza? Então, encerramos o nosso encontro. Quero agradecer a participação de vocês, né? E desejo a vocês uma boa semana. E nos encontramos na semana que vem. Boa semana a todos, bom final de semana, fiquem bem e até a semana que vem. Obrigada. Até lá, tchau, galera. Bom fim de semana também. Tchau, pessoal. Pessoal. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.